Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com a neurologista a doutora Liz Campos, que irá falar sobre a esclerose múltipla, uma doença sem cura e que atualmente atinge mais de 2 milhões de pessoas. Não saia daí! Você sabia que nos momentos de tensão as chances de você sentir vontade de fumar aumentam? Mas é aí que você deve focar nos seus objetivos e a qualidade de vida que terá ao parar de fumar. Confira este vídeo do Ministério da Saúde com orientações para esta mudança de hábito. Sim, chefe. Como expliquei, a internet estava super lenta. Preciso disso pra hoje, seu X. Não podemos atrasar mais esse processo. Seu X, que chato, hein? Devia fazer que nem o seu vizinho. Acende um cigarrinho pra dar uma acalmada. Uma tragadinha agora seria perfeito. Perfeito demais. Poxa, tenho feito exercícios, tenho me alimentado direito. Só um cigarrinho. Isso, só pra matar a saudade. Em momentos de tensão, lembre a sua motivação para largar o cigarro. Reafirme seu compromisso diariamente. Procure ficar em lugares onde fumar é proibido. Quer saber? Com o dinheiro que vou economizar em cigarros, dá pra comprar um tênis novo. Que tênis? Esporte te deixa ofegante. Volta pra mim. E lembre-se, evite o primeiro cigarro para evitar os outros. Tabagismo é uma doença. O SUS pode te ajudar a deixar de fumar. Disque 136. As doenças crônicas não transmissíveis constituem atualmente as principais causas de morte no mundo e com destaque para as doenças cardiovasculares, que ocupam no Brasil e no restante do mundo a primeira posição na lista, segundo o Ministério da Saúde. 17 de agosto foi o Dia Nacional da Consciência Vascular e é um alerta para a prevenção desta doença. A adoção de hábitos simples e contínuos, como atividade física regular de pelo menos 150 minutos por semana, alimentação balanceada, priorizando alimentos frescos, como frutas, legumes, hortaliças e cereais, evitando os ultraprocessados e a cessação do tabagismo trazem ganhos à saúde. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento para as doenças vasculares. Previna-se e evite maiores problemas no futuro. Você com certeza já ouviu falar em esclerose múltipla. É uma doença que atinge cerca de 2 milhões de pessoas no mundo. Inclusive agora, dia 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. E para falar sobre isso, recebemos hoje, no estúdio do Saúde Ativa, a neurologista a doutora Liz Campos. Doutora, seja bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Obrigada pelo convite. Agora vamos esclarecer diversas dúvidas sobre esta doença. O que seria a esclerose múltipla, doutora? Então, a esclerose múltipla, ela é uma doença que a gente diz que é autoimune, ou seja, é uma doença da imunidade, é um erro na imunidade. A gente diz então que ela é autoimune, crônica e desmielinizante. O que significa isso? A gente tem nos neurônios um prolongamento que chama axônio. E aí, revestindo esse prolongamento, a gente tem uma bainha de mielina, que é uma capinha que reveste. E aí, por que é importante a gente ter essa bainha de mielina? Porque ela age como um isolante elétrico. Então, é como se fosse um fio encapado. E aí, isso faz com que a velocidade de condução elétrica ela se torne mais rápida. Por que é importante a gente ter isso no nosso sistema nervoso? Porque imagine que a gente tem um prolongamento que vai desde da coluna até a ponta do pé. Imagine o quão lenta essa condução seria se a gente não tivesse a bainha de mielina. Então, isso torna a condução muito mais rápida e permite que a gente tenha movimentos complexos, que a gente consiga fazer, que a nossa coordenação motora fina ela aconteça. E na hora que eu tenho a esclerose múltipla, eu tenho um ataque da imunidade a essa bainha de mielina. Por isso que eu digo que ela é uma doença desmielinizante. E aí eu tenho um erro de imunidade, é como se o meu corpo ele não reconhecesse a bainha de mielina como sendo minha e vai lá e ataca. E eu tenho uma destruição dessa bainha de mielina.
durante esse ataque é quando acontece o sintoma neurológico. Existe um grupo específico, doutora, que acometa, são mais crianças, jovens, adultos, velhos? É uma doença de gente jovem, então assim, o perfil clássico é mulher, branca e jovem. Que é o perfil da grande maioria, né, das doenças autoimunes, das doenças da imunidade. Ela seria, a gente poderia dizer que ela seria hereditária, então as pessoas que têm na família o problema, outras pessoas possivelmente poderiam ter ou não? A gente tem um componente genético, mas isso não significa dizer que ela seja hereditária. Hereditário é aquilo que passa de pai para filho. Então, eu tenho um componente genético, significa dizer que se eu tenho um irmão com esclerose múltipla, se eu tenho alguém na família, o meu risco ele é um pouquinho maior do que a população geral de ter. Mas não é uma doença que vai passar, não é porque eu tenho que meu filho vai ter, que não passa de pai para filho. Eu tenho um pequeno aumento de risco quando eu tenho na família alguém. Então tem um componente genético, mas não é hereditário. Eu imagino que, como eu, muitas pessoas que nos assistem associam a esclerose múltipla a uma doença paralisante, uma doença totalmente incapacitante. E também, aí vem a grande questão, como é que esses sintomas começam a surgir até para alertar quem nos assiste, doutora? Então, primeiro, o que acontece? Os sintomas, eles são diversos, a depender de onde esse ataque à bainha de mielina aconteça. Então, classicamente, a gente tem turvação visual, que geralmente é de um olho só. A gente pode ter uma dormência e perda de sensibilidade em algum membro, um braço, uma perna. A gente pode ter fraqueza, a gente pode ter desequilíbrio, a pessoa vai caminhar e parece que está bêbado, incoordenação motora. E esse sintoma neurológico novo, ele tem que durar mais de 24 horas direto para eu dizer que é um surto clínico da doença. Então precisa, não é aquela dormência que eu dormi em cima do braço, eu amanheci com dormência e 2 minutinhos já melhorou. Não, Sim. Isso não é. Então tem que durar pelo menos 24 horas direto. Mas aí eu vou para um outro alerta, né? Acontece muito, inclusive comigo. Eu durmo em cima do braço, vamos lá para o formigamento, passou. Essa duração de 24 horas, pela sua avaliação clínica dos pacientes que a senhora recebe, ela dura talvez 24, 48, cessa e depois de algum tempo retoma este mesmo sintoma, outros que a senhora descreveu agora há pouco? No geral, assim, o que a gente espera é que esse sintoma ele dure de dias a semanas. Então, eu tenho um sintoma, esse sintoma ele dura mais de 24 horas, fica ali alguns dias a semanas e depois ele cessa espontaneamente. Ele pode melhorar a ponto de desaparecer ou ele pode melhorar a ponto de permanecer ali um pouquinho, mas só que mais leve do que como começou. E é por isso que às vezes o diagnóstico ele é difícil, porque na hora que eu fiz, por exemplo, um quadro de dormência no braço, e aí essa dormência durou alguns dias, depois melhorei e fiquei bem, desapareceu. No geral, assim, as pessoas têm dificuldade de pensar em procurar médico, porque justifica logo, foi um estresse, foi alguma coisa, eu estava muito estressada nesse dia. Só que todo sintoma que dura mais de 24 horas, a gente tem que ficar atento, por mais que ele desapareça depois ao longo de dias ou semanas, espontaneamente. Doutora, e aí a gente vem para um caso. As pessoas que nos assistem, né, a gente sempre tem que falar da questão do Dr. Google. O Google é importante, nos ajuda na rotina, mas é indispensável que a gente procure um médico. Então, que também observe os sinais que o nosso corpo está mostrando. Acordou com a visão turva ou sentiu aquele desequilíbrio. Mas ela sentiu isso, ficou preocupada. Qual é o médico que ela deve procurar, doutora? Deve procurar o neurologista mesmo. Quando o sintoma ele é de turvação visual, no geral as pessoas procuram logo o oftalmologista, mas o oftalmologista, ele entendendo que se trata de uma neurite óptica, que é essa inflamação no nervo, ele encaminha para avaliação neurológica. Mas sempre o médico de referência nesses casos é o neurologista. Neurologista, ela detectou. Existem pessoas com planos de saúde atualmente, né? E muitas pessoas que não têm plano, elas conseguem realizar o tratamento, a consulta e o tratamento através do Sistema Único de Saúde, doutora? Com certeza. A gente tem um ambulatório, inclusive no Hospital Universitário, que ele é de neuroimunologia. E aí o foco é esclerose múltipla. Então a gente atende pacientes SUS lá toda terça de manhã e a gente recebe esses encaminhamentos dos colegas, né, que suspeitam o diagnóstico, que fazem esse diagnóstico e encaminham para segmento desses pacientes.
O tratamento, ele também tanto é realizado na saúde suplementar, né? Os planos de saúde, eles bancam, existe protocolo para isso, quanto no SUS, que a gente chama do PCDT. Tem PCDT para diversas doenças, que é o plano, a diretriz clínica, né? Que vai propor, vai, na verdade, definir como vai ser feito esse tratamento. Então, a gente tem PCDT para esclerose múltipla, e o SUS, ele banca hoje, a gente diz que ainda tem coisas a melhorar, mas é um bom PCDT, então a gente já consegue ter acesso a muitas medicações para tratamento. E é importante a gente esclarecer também que vocês primeiro devem buscar um neurologista, então isso vale tanto para o particular quanto para o SUS. Isso. E aí sim o neurologista vai fazer a avaliação e vai detectar que vocês precisam do tratamento e será encaminhado para os locais que a senhora acabou de informar. Então, se o braço está dormente, a visão está turva, algo parecido, não tem que buscar. Primeiro é o neurologista para fazer a avaliação, né, doutora? Exato. Doutora, existem fatores de risco para a doença? Existem algumas condições que estão relacionadas. Então, por exemplo, infecções como, por exemplo, Epstein-Barr, que foi algo que recentemente foi bastante divulgado, que é uma infecção bem comum e que ela pode estar relacionada à esclerose múltipla. Existe, por exemplo, a baixa vitamina D, ela também está associada como um fator prognóstico, né? Então, quem tem vitamina D baixa tende a... Existem alguns fatores que a gente considera que são fatores de piora. Mas a causa da esclerose múltipla não existe ainda uma única causa definida. É um processo de erro de imunidade que acontece. Mas não existe uma forma, eu vou começar a visitar um neurologista com frequência para fazer um determinado exame para detectar se eu posso estar com a esclerose. Não. Na verdade, a pessoa só faz o diagnóstico depois de sintomas. Seria isso? Não há indicação para fazer uma ressonância, por exemplo, sem sentir nada. Não há essa indicação. Então, sempre esses exames que são complementares, eles são guiados pela clínica. Então, o paciente tem que sentir alguma coisa para que aí, então, seja avaliado qual exame ele é indicado. Na esclerose múltipla, a gente tem um diagnóstico focado em 3 coisas, né? Um é clínica, a outra coisa que ajuda é a ressonância, né? Que é o nosso exame de imagem de escolha. E a terceira coisa é o líquor, que é um líquidozinho que a gente tem que circunda o nosso sistema nervoso, que a gente faz a coleta pela coluna. Então, essas 3 coisas que ajudam no diagnóstico. Doutora, a senhora falou da questão, por exemplo, da turvação visual. E aí a pessoa vai para o médico, detecta e começa um tratamento. Ela está com essa turvação, ela vai começar o tratamento, mas ela corre o risco de ficar cega ou não. Iniciamos o tratamento, vamos estabilizar e talvez até regredir estes sintomas, este problema. Tá. Primeiro, o que a gente chama de surto clínico, né, que é esse sintoma neurológico novo que dura pelo menos 24 horas, ele vai depender da área que vai ser afetada. Então, por exemplo, a turvação é se for um nervo óptico, mas se for uma área do cérebro que seja responsável pela sensibilidade, ele vai ter a dormência. Se for pela força, fraqueza. Se for uma área que seja responsável pela coordenação, ele vai ter um desequilíbrio em coordenação motora. Então, vai depender em qual área essa desmielinização aconteça. E aí, uma vez que acontece, aí a gente faz o tratamento. Esse tratamento, ele é um tratamento do surto, que é desse sintoma agudo, e existe o tratamento de manutenção, que é o tratamento da doença propriamente dita, para evitar que novos surtos aconteçam. Sim. Então, o tratamento do surto, ele é feito, imagine que se é uma doença inflamatória, acontece uma inflamação, eu vou tratar com um anti-inflamatório. Sim. E aí, o melhor anti-inflamatório que a gente tem é o corticoide. Então, a gente faz corticoide em doses altas, pela veia, que a gente chama isso de pulsoterapia, para que esse sintoma, ele regrida mais rápido. No geral, o que a gente espera é que esse sintoma ou melhore completamente, ou então que ele melhore e pode ficar um pouquinho aí de uma sequela, mas o que a gente espera é a melhora. E aí, se o paciente, se mesmo dando corticoide na veia ele não melhorar, existem outras estratégias, como por exemplo a troca de plasma do sangue, que a gente chama de plasmaférese, ou imunoglobulina, que é uma outra medicação que se faz pela veia. Existem estratégias para aquele paciente que não responde bem ao corticoide. Mas a primeira escolha é sempre o corticoide e na maioria das vezes os pacientes vão responder bem. E aí tratei o surto. Agora eu vou tratar a doença para evitar que novos surtos aconteçam. Sim. E aí eu trato com... Hoje a gente tem uma gama de medicamentos, que podem ser medicamentos orais, comprimido, pode ser medicamento injetável intramuscular, injetável subcutâneo, intravenoso. Então existem
vários meios de se tratar a esclerose, vários medicamentos que estão disponíveis, como eu falei, né? Tanto pela saúde suplementar, plano de saúde, ele libera essas medicações, quanto pelo SUS. Entendi. Muito esclarecedor, doutora. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com mais saúde ativa, com mais informações sobre esta doença. Você fique aí, não saia, voltamos já. Voltamos com mais um Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com a neurologista a doutora Liz Campos e estamos falando sobre esclerose múltipla. Doutora, muito esclarecedoras as informações aqui a gente teve agora no nosso primeiro bloco e se você perdeu, pode assistir a reprise em nosso canal do YouTube, é só colocar lá a TV Câmara Aracaju. Mas doutora, fala pra gente, vimos casos inclusive de atores, né, de algumas TVs que a gente visualiza, onde parece que a esclerose foi muito rápida, foi muito grave e as sequelas também muito rápidas. Existem níveis de sequelas, níveis de rapidez do processo, não. Uma pessoa, ela vai com um processo mais lento, outras podem ser mais agressivas. É assim que funciona? Existem formas de apresentação. Então, a primeira coisa que é importante deixar claro é que quanto antes, quanto mais precoce for o diagnóstico e o início de tratamento, melhor o prognóstico do paciente. Então, quanto antes a gente diagnosticar e tratar, melhor. Sim. E a doença, como todas as outras, ela se manifesta de diferentes maneiras a depender da pessoa. Então, por exemplo, de coisas bem frequentes, né? Diabetes, pressão alta. Então, existe aquela pressão alta que eu dou um remédio em dose baixa e o paciente fica bem. E existe aquela pressão alta que eu preciso dar 5 remédios e ainda assim tem dificuldade de controle. Sim. Bem assim a esclerose múltipla. Todas as doenças são assim. Então, não é porque fulano teve isso e ficou numa cadeira de rodas que isso vai acontecer comigo. Não, não é assim. Então, a doença ela se manifesta diferente em cada pessoa, a depender do próprio sistema imunológico, a depender do acesso ao diagnóstico, ao tratamento mais rápido. Então, depende de várias coisas aí. Segunda coisa que sempre se pergunta, eu voltei a uma vida normal? Era a minha próxima pergunta, inclusive. Então, o nosso objetivo, assim, eu digo muito claramente, normal não. Por quê? Porque até o fato de eu precisar tomar um remédio me tira da normalidade. Sim. Então, normal eu não precisar de remédio nenhum e pronto. Então, até o fato de eu ter que tomar algum remédio, seja comprimido, seja pela veia, me tira da normalidade. Então, qual que é o nosso objetivo? O meu objetivo é que você viva tão bem a ponto das outras pessoas nem saberem, nem perceberem que você tem algum diagnóstico neurológico. E em relação às formas de apresentação, a gente tem algumas formas principais. A mais frequente é a que a gente chama de esclerose múltipla recorrente remitente. Como é que ela é? Você tem um surto, que é esse sintoma neurológico que durou 24 horas, você tem a melhora, e aí passa um tempo a doença ali em silêncio, e em algum outro momento você tem de novo um surto, que pode ser um outro sintoma, melhora e assim vai. Isso a gente chama de recorrente remitente. Ela tem um surto, melhora, surto, melhora, surto, melhora. Uhum. Existem as formas progressivas. Quais são essas formas progressivas? Então, tanto ao longo das décadas aí, dos anos e das décadas, essa forma recorrente remitente, ela pode começar a acumular um pouco de sequela, e aí eu digo que ela converteu em uma fase secundariamente progressiva, ou seja, mesmo sem surto, esse paciente continua tendo uma piora. Sim. E existe a forma primariamente progressiva, que é desde o início, ele vai tendo sintoma, um acúmulo de sintomas, mesmo na ausência de surto. Então é difícil até para ele contar a história. Ele vai dizendo que ele teve uma fraqueza, que aos pouquinhos ele foi tendo mais dificuldade para caminhar, mas é diferente do paciente que tem surto, que diz assim, não, tal dia de tal mês eu acordei e comecei a ter a minha dormência, essa dormência durou uma semana, depois ela melhorou. Uhum. Então o paciente que tem a forma progressiva, ele tem um pouquinho mais de dificuldade de contar a história, porque são sintomas que eles pioram progressivamente. Doutora, existem coisas na rotina dessas pessoas que são detectadas com esclerose múltipla que pode ajudar, por exemplo, determinados alimentos ou até mesmo a atividade física? Sem dúvida. Então, assim, é clichê falar isso, mas um estilo de vida saudável ele é recomendado para todas as doenças, absolutamente todas. Então, na esclerose múltipla, isso reduz a inflamação. Então, ter atenção à sua alimentação, então ter uma alimentação saudável, evitando frituras,
frituras, evitando esses enlatados, embutidos. Então, a orientação alimentar, inclusive com acompanhamento com o nutricionista, é essencial. Atividade física, sempre. Então, uma atividade, a gente orienta, né, pelo menos aí 40 minutinhos, 4 vezes por semana. Mas a gente sabe que quanto mais você fizer atividade física, melhor. Um sono adequado. Então, o nosso sono, ele é importante, inclusive para a saúde do nosso sistema nervoso. Então, ter um sono regular, um sono adequado. E o manejo do estresse, né? Que assim, é difícil a gente falar isso, porque quem não se estressa hoje em dia, quem não tem sintomas de ansiedade em alguns períodos, enfim. Mas é importante que a gente tenha atenção também à nossa saúde mental, que a gente consiga estabelecer algumas maneiras, né? Algumas estratégias de combater essa ansiedade, combater esse estresse. Doutora, só recapitulando uma pergunta que foi feita logo no início da nossa entrevista, a senhora falou do padrão, né? Mulheres jovens, brancas, mas teria uma idade específica, assim, que é muito recorrente a apresentação da doença? Entre os 20 e os 35 a 40 anos. É quando a gente tem mais frequentemente o início dos sintomas. Não significa dizer que criança, por exemplo, não pode ter. Pode ter esclerose múltipla em criança. Tem esclerose múltipla que começa no idoso? Tem esclerose múltipla que começa no idoso. Tem esclerose múltipla, eu falei que o perfil é mulher branca jovem. Tem pessoas negras que têm também. Então não é que não pode ter. Homem, de qualquer raça, de qualquer idade, isso pode acontecer. Mas o perfil mais típico é mulher branca jovem. Mas os sintomas se assemelham para todos, né? Porque é interessante a gente até falar isso justamente para as crianças que não sabem, às vezes os pais levam despercebido, não, é só uma coisinha aqui. Que então é difícil até para a criança falar, né? Então é bom a gente esclarecer, né, doutora, para os pais que nos assistem também, que se os filhos estão sempre se queixando de coisas, de sintomas semelhantes ao que a gente está batendo papo, é interessante que leve ao Seria também um neuropediatra, então? Um neuropediatra, exatamente. Doutora, fala pra gente, existem tipos de esclerose? Há diversos tipos, seriam esses, ou é um tipo único? Ou varia de sintomas? Como é que funciona? Então, os tipos, que a gente chama de tipos ou maneiras de apresentação, foram essas que eu falei, a recorrente remitente, a secundariamente progressiva e a primariamente progressiva. São as principais formas de apresentação. Vamos lá. Existem diversas pessoas que não gostam de ir ao médico. Ou vão por obrigação, mas desdetectam. Eu já ouvi falar muitos casos assim. Detectaram um problema e eles não querem tratar. Tem medo até do tratamento. A pessoa até detectou, mas não vai buscar o médico, não faz o tratamento. Quais seriam as sequelas de uma pessoa que não quis tratar e vai deixando a doença dominar? O que acontece? Há um risco maior de acúmulo de sequela, né, do que quando você não trata. Então, pode, a depender de onde esse surto aconteça, de que localização do sistema nervoso, se é nervo óptico, se é cérebro, se é medula, pode acontecer fraqueza, a pessoa pode parar de andar, pode acontecer perda do controle da bexiga e das fezes, então pode ter incontinência, pode ficar desequilibrada, que a gente chama de ataxia incoordenada, pode prejudicar a visão. Então, os sintomas, eles vão acontecer dependendo de onde essa desmielinização ela ocorreu. E o acúmulo de incapacidade, o risco dele é muito maior quando eu não tenho tratamento. Hoje, a gente diz que a gente não tem, assim, justificativa para não tratar, porque a gente sabe o quanto isso melhora a qualidade de vida, o quanto a gente pode oferecer de melhora, de uma perspectiva de boa vida para essas pessoas. E em relação à escolha do remédio, a gente tem mais de um remédio disponível, a gente tem vários remédios disponíveis, então a gente vai escolher o tratamento a depender do perfil da doença e do perfil do paciente também. Sim. Então hoje tem como tratar bem a esclerose múltipla sem esse medo do remédio, medo do sofrer com o remédio. É bom a gente até deixar claro, né, doutora, que existem tratamentos que são simples, vamos supor, medicamento oral. Então não é um tratamento sofrido, porque é isso, quando a gente vai pela imagem ampla da coisa, a gente associa a esclerose, é uma doença que pode ser fatal, que com certeza o tratamento também deve ser sofrido, então não é um tratamento sofrido. A gente diz assim, todo tratamento gera incômodo, né? Você ter que tomar um remédio é incômodo, mas o custo-benefício, que é tudo que a gente sempre tem que pensar, né, no custo-benefício das coisas, compensa muito, muito. Então os tratamentos são em geral muito bem tolerados. E uma pergunta, quem tem esclerose múltipla pode ir a óbito?
é óbvio que todos iremos, infelizmente, um dia morrer, mas assim, a doença, ela pode causar o óbito. Essa é a pergunta. Você me pergunta assim, eu vou morrer? Eu disse, vai, eu também vou. Vai todo mundo, essa é uma certeza que eu posso te dar, a gente vai mas morrer. A gente pode protelar esse Com processo, certeza. né? E não só o morrer, mas o viver com qualidade, né? Sim. Que é importante. Então, assim, a esclerose múltipla pode levar a óbito, mas isso é muito difícil, porque no geral o que é que acontece? Se você não trata, enfim, se pode levar a um acúmulo de incapacidade a ponto desse paciente ficar acamado, por exemplo, e acontecerem complicações clínicas, como infecção, que pode levar à morte. Infecção respiratória, qualquer tipo de infecção. Então, no geral, são complicações clínicas de um estado de incapacidade grave. Mas pode levar ao óbito diretamente? Pode. Se pegar uma região que ela é muito ela é essencial no cérebro, pode acontecer. Mas, no geral, o que acontece é isso. São as complicações de um quadro de incapacidade grave. Então, doutora, é importante, eu sempre gosto de esclarecer aqui que as pessoas busquem um médico. Se teve os sintomas, não tenham medo, porque a descoberta muitas vezes, né, você às vezes, neste caso da esclerose não, é necessário o sintoma para que você busque. Mas para qualquer outro problema, busque o tratamento precoce, sim, ele é indispensável, vai trazer qualidade de vida. Sim, sim. E assim, o que é que eu queria pedir para que a senhora falasse com quem nos assiste, né? Deixasse as pessoas mais tranquilas, quem acabou de ser detectado ou quem está percebendo que tem esses sintomas, né? Peraí, eu senti isso ontem, na semana passada. Que a senhora acalente o coração dessas pessoas para que elas fiquem tranquilas. Primeiro, não coloque no Google. O Google vai mostrar assim, o que tem de pior. Então, cuidado com o Dr. Google. Procure uma assistência médica especializada. A gente tem ambulatório específico no HU que recebe SUS, então não fiquem em desespero. Hoje, com o amplo acesso a diagnóstico e a tratamento, essa história que se falava há 30, 40 anos atrás mudou, então hoje a nossa expectativa é que as pessoas elas tenham um acesso fácil, tanto a diagnóstico quanto a tratamento, e isso leve a uma qualidade de vida que a gente busca ser excelente. Hoje existem vários caminhos para que a gente tenha qualidade de vida, e aí reforçando que a nossa rotina também pode amenizar diversos problemas. Então eu sei que a rotina da gente é cansativa, é um desgaste, é uma cobrança, né, desenfreada que às vezes a gente mesmo tem com a gente mesmo, mas assim, buscar uma alimentação saudável, buscar uma atividade física, como a doutora falou, não precisa de muita coisa, uma caminhada diária já ajuda, né, é saúde física e mental, inclusive. Sim, com certeza. Essas pausas são necessárias, então assim, sempre busque um médico. O médico é quem vai te orientar e vai te dar o caminho das pedras para que você busque aí o resultado necessário para ter qualidade de vida. Doutora, muito obrigada pela sua participação no Saúde Ativa. Obrigada. Espero que a senhora volte com outros temas em outros momentos. Em breve o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá, até o próximo Saúde Ativa.